Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Ramon Dias prepara mudanças para fazer com que o Vasco volte a vencer contra o Goiás na rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que vem de 2 derrotas consecutivas na atual edição do Campeonato Nacional e na sua sequência de jogos, tem no atual momento do Campeonato Nacional uma baixa no seu desempenho defensivo, evidenciado também por algumas vaias, mas em especial direcionada ao zagueiro Léo. Assim, algumas mudanças são estudadas para que possam fazer com que o Vasco possa novamente atingir uma consistência defensiva desejada pelo técnico Ramon Dias, que está à frente da decisão estratégica para fazer o Vasco novamente triunfar no Brasileirão. Para essa possibilidade de uma saída do zagueiro Léo da equipe titular do Vasco, é também necessário falar sobre o desempenho recente de Maicon, que também tem conseguido trazer uma boa segurança nos últimos jogos que esteve atuando como titular. A sua partida em especial contra o Fortaleza, onde o Vasco conseguiu vencer em São Januário, foi muito elogiada amplamente pelos torcedores vascaínos, que ressaltou mais uma vez que o jogador estava sim ajudando o Gigante da Colina com suas participações em campo. À medida que o zagueiro Léo oscila como titular do Vasco, Maicon tem crescido diante das oportunidades que tem recebido, e é bem possível que ele possa sim aparecer no time do Vasco como titular já no jogo contra o Goiás. Paulinho, que foi expulso, de maneira natural terá que ser também substituído. A disputa por essa vaga é um pouco mais ampla no elenco do Vasco. Um possível time do Vasco comandado por Ramon Dias tem em campo Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel e também Maicon, além de Lucas Piton no setor de defesa, Zé Gabriel, Praxedes, Jair, Payet, Gabriel Peck e Verrete compondo a linha de meio de campo e também de ataque do Vasco para essa partida que acontece diante do Goiás, fora de São Januário. As equipes estão muito próximas na tabela de classificação e uma vitória colocaria o Vasco à frente do Goiás. A sequência de partidas dos dois são bem parecidas, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos disputados até aqui. O desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas tem sido marcado por alguns altos e baixos e vem deixando o torcedor bem ansioso pela busca por sair da zona de rebaixamento em um intervalo de tempo um pouco menor. Em um cenário bastante desafiador, as experiências de jogadores que já viveram um pouco mais no mundo do futebol pode surgir como um bom pilar para o Vasco. O técnico contratado já tem uma experiência bem expressiva quando se trata de estar pegando equipes em dificuldades. Agora chega ao Vasco e já há mais de 3 meses de trabalho para também tentar fazer com que o Gigante da Colina possa ser resgatado e sair. Mas para essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 2 nomes que podem emergir como pilares para também se tornarem jogadores mais experientes do Vasco em campo. São os exemplos do zagueiro Maicon, que tem sim uma boa regularidade nas partidas mais recentes pelo clube, mas que não é titular na equipe e que pode ganhar uma chance novamente, e também o meia atacante Alex Teixeira, cria da base do Vasco, que retornou à equipe ainda em 2022 e que estava bem sumido dos jogos, mas que conseguiu reaparecer no último compromisso do Vasco contra o Internacional, deixando o seu gol, que infelizmente não mudou o resultado do jogo. Mas obviamente um gol pode mudar toda a trajetória do jogador neste cenário final de Campeonato Brasileiro e que pode dar bem mais confiança para ele e inclusive abrir os olhos do técnico vascaíno para dar mais oportunidades ao camisa 7. O técnico Ramon Dias pode, a partir deste momento em que entra o Vasco nos últimos jogos
da edição do Campeonato Brasileiro de 2023, tentar utilizar da experiência desses jogadores para também ter novos líderes em campo na busca por vencer mais partidas e sair da zona de rebaixamento. Obviamente também estar muito ligado para não fazer tantos movimentos bruscos na formação da equipe e também nos jogadores que já estão um pouco mais acostumados a saber quem são os seus parceiros iniciais entre os 11 jogadores titulares do Vasco. A certeza é que para essa parte final do Campeonato Nacional o Vasco terá que buscar colocar o erro a nível zero, ou seja, errar o mínimo possível para que consiga assim estar obtendo todo o seu objetivo ao fim do ano. A finalização do Campeonato Brasileiro traz para o torcedor vascaíno uma determinada ansiedade quanto à presença de 2 jogadores nessa fase final do Campeonato Brasileiro. São 2 baixas bem importantes que já vêm desfalcando o Vasco e fazendo uma enorme falta na equipe. São eles Marlon Gomes e Rossi, 2 jogadores que ainda se recuperam de lesão no departamento médico vascaíno e que agora está mais do que confirmado que estarão também desfalcando o Vasco por mais 2 desafios que terão que ser jogados com a ausência desses 2 jogadores que estavam sendo peças fundamentais para que o Vasco pudesse obter os resultados positivos necessários para sair da zona de rebaixamento. Os jogos contra Goiás, que acontece neste domingo, e também contra o Cuiabá, terão agora mais esses percalços que o Vasco terá que driblar na busca por buscar voltar a pontuar. De fato, serão 2 grandes desfalques, um pelo ataque, Rossi, jogador que atuava pelo lado direito, e Marlon Gomes, que joga um pouco mais recuado, atuando pelo meio de campo, mas tendo uma boa presença no ataque vascaíno quando jogou. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.